Nossa caminhada de leitura na primeira carta de Pedro se encerra hoje. Fechamos agora o último capítulo, o 5º capítulo da primeira carta de Pedro. Vamos terminar então? Vem ler a Bíblia comigo. Capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. O texto que lemos começa fazendo referência ao que foi dito antes. Olha lá, rogo, pois. Da mesma forma que vimos que o pois, o então, o portanto, eles fazem referência ao que foi dito antes, nós vemos agora aqui que ele está fazendo referência ao que foi dito no final do capítulo anterior. Ou seja, ele diz que nós somos salvos, mas passamos por dificuldades e que nesse processo nós devemos confiar em Deus e encomendar a nossa alma ao Criador, fazendo a prática do bem, fazendo o que é bom. Então é nesse contexto que o capítulo 5 começa. Vocês devem fazer o bem, vocês devem andar corretamente. Lembre-se das informações já vistas. Não se amoldem à vida anterior, a como os gentios andam, a como o mundo anda, mas sigam a vontade de Deus agora. Então Pedro está, no final da sua carta, trazendo várias recomendações práticas, já vimos isso no capítulo 3, no capítulo 4, para nós adequarmos nossa vida à vontade de Deus. Ele já falou com os maridos, já falou com as esposas, tem falado com a igreja e agora ele fala com os líderes dessa igreja. Por que fala com os líderes? Eu entendo que todo o processo dito anteriormente é um caminho muito difícil para todo mundo, para todos nós, para toda a igreja. E os líderes devem oferecer suporte, apoio, orientação, cuidado para esse rebanho que é de Deus, para que essa igreja possa caminhar nesse árduo caminho de ser testemunha, de ser luz em meio às trevas, de fazer a vontade de Deus e não o que o mundo faz. É um caminho muito difícil e os pastores precisam guiar o povo, ajudar, pastorear, conduzir nesse processo, nesse caminho. Então agora a recomendação chega aos pastores. Rogo então aos presbíteros. E ele já está dizendo, eu também sou presbítero, eu sou testemunha. Eu também sofro agora e para esperando a glória que há de ser revelada.
Presbíteros, tem um pedido para vocês. O pedido é esse aqui, ó. Por favor, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. Nós temos que ter uma ação declarada aqui, que é pastorear e reconhecer que o rebanho é de Deus. Você já pensou nisso? Os pastores cuidam de um rebanho que tem um dono, de uma noiva que tem um marido, que tem um noivo esperando. O rebanho é de Deus. E Deus usa a vida de pastores para pastorear esse rebanho, para cuidar destas vidas preciosas que pertencem a Deus. Temos que cuidar e temos que lembrar que elas são de Deus, não são minhas, não são suas, vidas de Deus. Todas as vidas de Deus são muito importantes porque são filhos e filhas de Deus. E Deus ama muito os seus filhos e filhas. Então os pastores são chamados a pastorear o rebanho, reconhecendo que o rebanho é de Deus. Como pastorear? As próximas instruções. Nós temos que pastorear, não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu deixei separado aqui para você ver as colunas aqui, ó. Não por constrangimento, nem por sorte na ganância, nem como dominadores. Mas temos que pastorear espontaneamente e de boa vontade. E fazendo isso, temos que ser modelos do rebanho de Deus. Essas afirmações são contraposições, são oposições contrárias umas às outras. Não por constrangimento, ao invés disso, espontaneamente. Não por ganância, ao invés disso, de boa vontade. Não como dominadores, ao invés disso, nos tornando modelos deste rebanho. O constrangimento, a ganância e a dominação. Vamos olhar um pouco para cada um deles. O constrangimento é um item muito complicado para pastores, para a liderança de forma geral. Por que é que alguém se envolve com a liderança da igreja? Será que um presbítero, um pastor, ele pode se tornar presbítero ou pastor porque ficou constrangido de não ser? Alguém quer elegê-lo e ele topa, alguém quer nomeá-lo e ele topa porque fiquei constrangido. Essa pessoa vai vai desempenhar o ministério reconhecendo que ela foi capacitada por Deus para isso e chamada por Deus para isso? Não. É assim que se deve desempenhar o ministério na igreja de liderança? Não. Não deve ser por constrangimento. Ao invés disso, como tem que ser? Tem que ser espontaneamente. E é assim que Deus quer que seja. Deus quer que você se envolva na obra dele espontaneamente, reconhecendo que ele te deu dons e você deve colocar esses dons a serviço dele. Ele te deu vida e você deve colocar essa vida a serviço dele. Ele te deu bens e você deve colocar esses bens a serviço dele. Você deve liderar espontaneamente, não por constrangimento. O segundo item não deve ser por ganância, mas tem que ser de boa vontade. E aí, quando pensamos nos pastores que são remunerados para pastorear, fica mais complicado ainda, pois é muito possível que pastores desempenhem suas tarefas por ganância, conduzam a igreja pensando em si mesmos, e isso seria conduzir por ganância, não de boa vontade. Os cultos têm que acontecer. A reunião pública tem que acontecer. Por quê? Porque Deus deve ser louvado, cultuado por seu povo. Sim. Você já imaginou que a motivação de muitos líderes pode ser que essas reuniões têm que acontecer porque se os irmãos não vierem à igreja, eles não dão dízimos e ofertas? Quando um líder segue por esse caminho, o que está dirigindo a vida dele é ganância. Poderíamos ir muito longe aqui, mas eu não quero nem abrir essa porta de pensar em líderes e como eles podem conduzir a igreja pensando em si mesmos e sendo gananciosos, porque você conhece inúmeros exemplos de líderes gananciosos. Eu quero que você reconheça que a motivação para um líder conduzir o povo de Deus tem que ser a graça de Deus. Ele tem que fazer isso de boa vontade e não por ganância. E ele não deve também ser dominador das pessoas que Deus colocou sob os cuidados dele, mas ele deve se tornar modelo do rebanho de Deus.
Não precisamos de muito esforço para entender aqui que Deus está cobrando dos seus pastores que cuidem bem da igreja, que é a noiva dele, que é o rebanho dele. Ele é o supremo pastor e colocou filhos dele também aqui para conduzirmos uns aos outros, para nos pastorearmos. E existe uma cobrança que eu e você devemos pastorear pessoas, conduzir pessoas, liderar pessoas por amor, reconhecendo a graça de Deus, de boa vontade, espontaneamente, jamais por constrangimento, por ganância, jamais como dominadores. Devemos nos tornar exemplos. Que Deus te ajude a ser exemplo das pessoas ao seu redor, para conduzir pessoas ao supremo pastor delas, ao Deus verdadeiro que é o pastor do rebanho. Bom, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês vão receber a imarcessível coroa da glória. A coroa da glória é imarcessível. Ela não estraga, ela não murcha, ela não se acaba, ela não se corrompe. Joia! Quando eu fiz um curso de teologia, eu tive aula com um pastor. Dei até um corte no vídeo aí que eu fui achar o livro dele, lembrar o nome dele. Chama Antônio Carlos Barro, o autor deste livro aqui. E ele, uma vez dando aula para nós sobre pastoreio, ele falou o seguinte: pastor, não vai ser fácil cuidar do rebanho, você vai ter que se desgastar, você vai investir seu tempo, você não vai pensar só em cumprir tabela e cumprir horário, você vai trabalhar por pessoas e quando você acompanha pessoas não tem horário, não tem dia, não tem limite, você se envolve com pessoas sofrendo e sofre junto com elas, não tem como não se envolver. Bom, vai ser desgastante, mas você vai ganhar uma recompensa. Qual é a recompensa? Daí ele leu Pedro aqui. Você vai receber a coroa da glória quando Cristo voltar. Então, quando o pastor supremo se manifestar, você receberá a coroa da glória. E a pergunta que ele fez é o seguinte: mas você não tem a coroa da glória só por ser filho de Deus? Não precisa ser pastor. Então, esse meu querido professor já me causou uma crise há vários anos atrás, falando o seguinte: você vai trabalhar, você vai se desgastar e fique tranquilo que a sua recompensa não tem nada a mais. É curioso, né? Fica aí. Não tem nada a mais. Pensa só, meu querido irmão, o que eu e você ganhamos sendo filho de Deus, o que é que você quer a mais? Você é um miserável, eu sou um miserável que merecia a morte. E Deus, além de nos dar vida, ainda põe em nós atributos dele, qualidades dele, sabedoria dele e nos chama para caminhar com outros filhos e filhas dele. Isso é uma bênção, é um privilégio. Então lidere, pastoreie agradecido pelo que Deus já fez. Porque o que você vai ganhar lá na frente é o que todo mundo vai ganhar lá na frente, é o que todos os filhos de Deus vão ganhar lá na frente. Simplesmente o maior privilégio de todos, de ouvir o Pai Eterno chamando você de filho, o verdadeiro pastor conduzindo você como ovelha dele. Então faça tudo que vem à sua mão para fazer grato a Deus e seja exemplar, meu querido irmão, minha querida irmã que exerce liderança, seja exemplar. Até porque ser exemplar é o que todo cristão está sendo convidado a ser aqui nesse texto. A todo tempo, os conselhos de Pedro são para que eu e você pensemos muito bem como vivemos a nossa vida, todos nós. E ele aperta aqui falando que a liderança tem que ser o primeiro a dar esse passo. Versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. E aqui não dá para ter muita certeza se Pedro está dizendo aqui aos mais velhos apenas mais idosos, porque a palavra para velhos é a palavra ancião, que em grego é a palavra presbítero, e é a mesma palavra que surge em toda a Bíblia como presbítero. Parece que ele está nos dizendo aqui: pastores, presbíteros, líderes, cuidem bem do povo e jovens sejam submissos a esse cuidado, a esses pastores, a esses líderes. Se você entender assim, ou entender que não, aqui presbíteros deve ter a conotação de mais velho, de qualquer forma, os jovens devem aprender com a liderança, devem aprender com os mais velhos e devem ser submissos
Mas isso é tão diferente? Não, não é, porque nós somos chamados sempre a ser submissos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, a ter o nosso irmão que está ao nosso lado numa estima elevada e valorizá-lo e amá-lo. Então, ser submisso é a conduta que está sendo esperada de todo cristão e inclusive dos jovens aqui. Outro sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade. Então não é apenas aos jovens, são para todos. Todos nós devemos, uns com os outros, ser humildes, nos vestirmos de humildade. Aqui ele cita Provérbios, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Já que você entendeu isso, então vem agora as instruções do versículo 6. Humilhai-vos então, o portanto, aquilo que a gente sempre fala, o portanto traz a informação de lá. Já que você entendeu isso, humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhe-se, que a exaltação, Deus cuida disso. E toda a mensagem bíblica, toda a história da Bíblia, nos traz essa dinâmica de que nós nos humilhamos e Deus nos exalta. Nós nos humilhamos e Deus nos exalta. Essa é a dinâmica, inclusive a dinâmica apresentada na vida de Cristo, quando nós vemos em Filipenses que Cristo se humilhou, Cristo se desvestiu, Cristo foi obediente até a morte de cruz. Todo o ato de humilhação é dele e o ato de exaltação é Deus quem faz. Deus o exaltou acima de tudo, acima de todo nome. Nós nos humilhamos e deixa a exaltação com Deus. Ele está falando isso para pessoas perseguidas, pessoas que estão sofrendo. Deixe a exaltação com Deus, deixe que Deus se preocupe com a exaltação e Ele no tempo certo vai exaltar vocês. Versículo 7, em todo tempo é difícil. E talvez para você num dia seja mais difícil, um dia seja mais fácil. Mas é lançando sobre ele, sobre o Deus que vos exalta. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas tem que ser toda, Pedro, toda. Não fique ansioso com nada. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que eu vou pegar a minha ansiedade e confiar em Deus? Bom, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. O capítulo anterior já terminou com essa mesma dinâmica de nós pegarmos toda a nossa ansiedade e colocarmos em Deus. Como que ele diz isso? Quando ele fala para nós confiarmos a Deus a nossa alma, nós entregarmos nossa alma a Deus. Encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então aqui agora isso ecoa o que está lá. Lance sobre ele a sua ansiedade, encomende sua alma a ele, porque ele tem cuidado de você. E o tem cuidado traz uma noção de algo que já aconteceu e continua acontecendo. Ele já cuidou e continua cuidando. Ele não apenas cuidou um dia, ele tem cuidado. Isso já aconteceu e continua acontecendo. Deus já cuidou da sua vida, continua cuidando da sua vida, então não fique ansioso, mas confie nele. Eu não vou nem me atrever a tentar explicar muito isso aqui, porque eu sei que isso já dói na minha alma, na sua alma, né? Nós somos muito ansiosos. Notícia simples: pare, confie em Deus, não fique ansioso. Entregue toda a sua ansiedade a Deus, confie nele. Não confie nos seus planos, na sua estratégia, na sua força, confie em Deus. Tudo pode falhar. Deus não falha. Ele não apenas cuidou no passado, não apenas cuidará. Ele tem cuidado de você. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então seja sóbrio e vigilante. No capítulo anterior, nós já tivemos a recomendação de ser sóbrio também. E quando eu li sóbrio aqui, várias vezes eu falei sábio. E depois eu fiquei pensando que alguém podia achar que eu estava lendo errado. Não estou lendo errado. O que é ser sóbrio? É muito comum ouvirmos essa palavra sendo relacionada à bebedice.
Quando alguém não está bêbado, ele está sóbrio. E quando alguém está bêbado, ele não está consciente dos seus atos. Ele não está pensando, não está raciocinando. Então, o sóbrio pensa bem, o sóbrio raciocina bem, o sóbrio entende bem, o sóbrio vê corretamente. Por isso que eu acho que o jeito mais fácil de traduzir rápido isso aqui é dizer para você: seja sábio. Pense bem, olhe bem, entenda bem, analise bem, avalie bem, seja sábio. Quando aparece a palavra sóbrio. Então no versículo 8 ele está dizendo: seja sóbrio, seja sábio, seja vigilante, preste atenção, esteja acordado. Por quê? Porque agora ele dá nome para o inimigo, o diabo. O diabo é seu inimigo, é seu adversário e ele está andando ao seu lado, aí, ao seu redor, ele está procurando alguém para devorar. Eu me lembro muito bem da minha avó, quando ela comentava esse texto, ela falava com muita firmeza assim: o diabo anda ao derredor, mas o anjo do Senhor acampa ao redor. Então o anjo do Senhor está mais próximo do que o diabo. Sim, Deus sempre está mais próximo que o diabo, porque nós estamos na mão de Deus e Ele cuida de nós. Ninguém, nem o diabo, nem ninguém pode tirar-nos da mão de Deus. Mas o diabo anda sim ao derredor, atacando a igreja de Deus, atacando os filhos de Deus. Ele anda perseguindo a igreja de Deus. E agora Pedro dá nome então ao inimigo. Ele é o diabo. Tudo isso que está acontecendo, toda essa perseguição, tem um agente sobrenatural por trás disso, por trás da estrutura, por trás do governo. É o diabo, nosso adversário, que anda ao nosso derredor, senão minha avó me pega, ao derredor, procurando alguém para devorar. Então o que você tem que fazer? Resistir-lhes, firmes na fé. Resista o diabo. E eu tenho que ser firme no quê? Na fé. A fé, a crença, a certeza, a sobriedade no que eu creio, no que eu sei que Deus faz, em quem Deus é. Isso, eu tenho que estar firmado nisso para resistir às lutas, resistir às tentações, para resistir o diabo. O diabo está tentando me pegar e eu tenho que estar firme na fé, firmado em Cristo, firmado na crença, na consciência de quem Cristo é, do que Deus faz, de quem eu sou. Tudo isso tem que estar claro. Talvez seja por isso que Pedro já disse anteriormente: esteja pronto para dar razão da sua fé, que foi o que nós vimos no capítulo 3. Temos que estar prontos, firmados na fé, e assim resistiremos o diabo. Nós temos que nos firmar na fé, sabendo que nós não somos únicos a enfrentar sofrimento, não. Não é só aqui, não é só agora. Talvez os cristãos ali olhassem, perseguidos, olhassem para esse cenário e falassem: ah, nossa vida está pior do que todos. Não. Muitos outros filhos de Deus estão sofrendo perseguição. Sempre existe perseguição, sempre existe luta. No momento em que vivemos, as pessoas falam: ah, agora acabou, agora é a última taça. Esse dia um morador de rua me disse, bateu aqui em casa pedindo comida e a gente começou a conversar enquanto ele comia. Ele falou assim: ah, pastor, agora é a última taça, ou é a primeira taça. Mas sei que ele falou das taças do Apocalipse lá. Então, na cabeça de todo mundo é a última. Você já pensou que os cristãos desse período aqui, do período que nós estamos lendo, que enfrentaram Nero, acharam que realmente era o fim dos tempos, a volta de Cristo. E para eles foi a perseguição que eles enfrentaram. Outros enfrentaram o período das cruzadas, período da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de calamidades, de tantas pragas que já aconteceram sobre a humanidade, que estamos vivendo agora. Sempre há luta, sempre há perseguição, sempre há dificuldade, sempre há trabalho maligno, sempre há. Mas sempre há condução de Deus no meio do seu povo, e vimos em toda a carta que as lutas, as perseguições estão a serviço de Deus, aprimorando a fé do seu povo. Então, sofrimentos iguais ao de vocês estão acontecendo em toda a vossa irmandade e no mundo todo. E aparece de novo aqui o nosso ora, ou seja, isso está acontecendo, mas o Deus de toda graça,
aquele que chamou vocês em Cristo, aquele que chamou vocês para a glória eterna, depois que vocês sofrerem um pouco, ou seja, vocês vão ficar aqui, vocês vão sofrer, não vai ser fácil, mas o Deus de toda glória, Ele mesmo, Ele há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar todos vocês. Ele vos há de aperfeiçoar. Eu deixei um entrando aqui na linha do outro, né? Vamos refazer esse negócio aqui. Ele mesmo vos há, ele há de aperfeiçoar, firmar, fortificar a vós. Ele há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar eu e você. Deus está fazendo isso. Ele está esquecendo das lutas? Não, vocês estão sofrendo. Mas Deus, mesmo no sofrimento, está cuidando de vocês. Ele está aperfeiçoando a vida de vocês, firmando a vida de vocês, fortalecendo e criando um fundamento sob a vida de vocês. Deus está fazendo isso. As lutas existem, lance sobre Deus a sua ansiedade, caminhe cumprindo a vontade de Deus, porque Deus está cuidando de você. O diabo está atacando, sim, mas resista ao diabo. Resista a essas tentações. Firme na sua fé e entenda que Deus está conduzindo a sua vida e trabalhando na sua vida para que você seja aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Então é esse Deus que cuida de nós. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele tem cuidado. E aqui parece que Pedro termina sua mensagem e dá agora informações sobre como ele escreveu a carta, quem está com ele, manda o tchauzinho para os irmãos aqui que estão em perseguição. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. São apenas 5 capítulos, é muita informação, mas são apenas 5 capítulos, comparado com tantas outras cartas aqui da Bíblia, ela realmente é pequena, e ele está dizendo, eu escrevo através de um amanuense, escrevo através de Silvano, tem um secretário que está escrevendo aqui. Eu exorto e eu testifico de novo que, embora eu tenha usado um secretário, essa mensagem é verdadeira, essa é a genuína graça de Deus. Então fiquem firmes nessa mensagem. Depois de dizer de quem escreve para ele, como um secretário escrevendo para ele, né? Ele diz no versículo 13 que a igreja em Babilônia. Por que a igreja em Babilônia, né? Parece-nos que ele está fazendo uma referência a Roma, a igreja de Roma. É muito comum ver essa referência, tanto aqui quanto nos escritos de João, Roma sendo chamada de Babilônia. Também eleita, parece então que ele está falando da igreja. Ele já começou dizendo para esses irmãos que eles são eleitos, lá no capítulo 1. E ele diz que a igreja de Roma, então, manda saudações. A igreja eleita vos saúda. E tem também o Marcos que está lá, o João Marcos que está lá, que está mandando saudações. Nós mandamos saudações para vocês e mais uma recomendação final aqui. Vocês devem se cumprimentar, se beijar, se relacionar. Ósculo de amor é beijo de amor. Vocês devem fazer isso, vocês devem viver um bom relacionamento. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Olhando para esse último capítulo da carta de Pedro, nós reafirmamos as informações de que devemos andar segundo a vontade de Deus. Todos, os mais velhos e os mais novos, os líderes e aquelas pessoas que se achegaram agora, ou mesmo as que são ainda muito novas na idade, todos nós devemos andar segundo a vontade de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Então está aí a liderança sendo chamada para instruir, orientar, andar junto, cuidar. Todos nós somos chamados a confiarmos em Deus. As lutas são duras? Sim, são duras. Os tempos são difíceis. Mas confie em Deus. Lance a sua ansiedade sobre Deus. E olhe para a sua vida mesmo e tente andar cada vez mais humilde, cada vez mais manso, cada vez mais solidário.
Olhe para o seu lado, apoie as pessoas. Entenda que no processo de dificuldade Deus está preparando, aprimorando, fundamentando, fortificando a sua vida. Tenha a sua fé muito clara na sua mente e você resistirá às tentações. E assim nós chegamos ao final da primeira carta de Pedro. Eu gostei muito de gravar esses vídeos aqui, de mandar para vocês, do retorno que tive de muitas pessoas e espero que Deus nos ajude para que possamos ler muitos mais textos da Bíblia juntos. Deus abençoe você e se Deus quiser, nos encontramos no nosso próximo estudo.